do decreto de lei número 201/67. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, público presente, servidores, né? Vocês que falaram antes de mim, bom, reiterando os cumprimentos, né? Vocês que falaram antes de mim acabaram com o meu trabalho. Vocês falaram tudo o que tinha que ser dito. O destaque para mim dessa noite, que é uma coisa que tem que ser dita, que é muito importante, porque realmente fez a diferença, foi o gigantismo dessa mulher aqui. Foi no momento em que nós percebemos que havia alguma coisa errada. Martin Luther King, defensor dos direitos civis dos negros americanos, dizia: eu não tenho medo dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. E essa mulher aqui quebrou o silêncio, ela é uma gigante, ela contou tudo o que aconteceu aqui. Eu cheguei nessa cidade, eu podia falar tecnicamente, contar tudo o que aconteceu, mas o vereador Diego foi brilhante, o advogado da Jaque foi brilhante, ela também foi brilhante. Eu não tenho mais o que falar dessas denúncias. O que eu queria dizer para vocês é que a cidade de vocês é uma cidade maravilhosa. Porque eu conversei com vários servidores, eu vi a inteligência, a qualidade das pessoas que vivem aqui. E esse momento é um momento que eu praticamente não tenho direito de me meter. Isso é uma catarse, é uma reconciliação do executivo e do legislativo e da população. Então, assim, o que eu vou acrescentar? Tem um policial militar, eu já fui policial no DEIC, no Rio Grande do Sul, combati roubo de carga durante 13 anos. E o que eu queria dizer para ele, tem um policial militar, a gente vê que ele é uma pessoa informada, é uma pessoa que estuda, está no caminho, ainda não está formado, está no caminho, tá? Mas eu queria dizer para ele assim, gente, a gente chega numa cidade, a gente não chega cantando de galo, a gente chega conquistando a amizade dos outros, conquistando a confiança, e depois de ter feito alguma coisa, a gente passa a ter direito de opinar, né, de participar. Tá certo, a Constituição fala, todo brasileiro pode andar pelo território nacional, levar os seus bens e trabalhar na profissão que ele estiver habilitado, e se a profissão não exigir habilitação, ele está livre para ir aonde ele quiser. Mas é necessário respeito, respeito acima de tudo, porque o Padoca, ele é uma pessoa, ele dispensa apresentações para vocês. Vocês conhecem ele desde pequenos, não é? Mas assim, às vezes quando a gente está na nossa, digamos assim, entre aspas, na nossa bolha, a gente acha que o santo de casa não faz milagre. Então eu quero contar uma coisa para vocês. Porque do direito vocês já estudaram tudo, já sabem tudo o que aconteceu aqui. O Padoca é uma pessoa que se levantar de manhã e disser, sem marcar nada, se ele disser, eu vou ao Palácio dos Bandeirantes conversar com o governador Rodrigo Garcia, vocês tenham certeza que ele vai e vai ser recebido. Se ele se levantar e dizer, eu vou à Alesp conversar com deputados, eu vou na Alesp falar com o presidente da Alesp, ele é recebido. E, gente, vocês precisam ter noção, a cidade de vocês é maravilhosa, mas ela tem 12 ou 11 mil habitantes. E ter uma pessoa com a qualidade dele não é brincadeira. Então, gente, precisa ser valorizado. Uma pessoa de uma simplicidade, um filho médico, uma filha advogada,
tem uma casa linda, construída praticamente com as mãos dele, nada do que ele tem pode-se dizer, olha, foi desviado, é uma pessoa que não trabalha. Todos aqui já viram ele instalando uma antena, e ele não perde esse costume de subir no telhado. Eu cheguei, ele estava aqui prostrado, estava com labirintite. Por quê? Porque ele foi suspenso, ele estava jogado. E a gente sabe que nessas horas as pessoas julgam a gente, ninguém espera para ver se aconteceu, se não aconteceu. Ele estava lá jogado. E eu disse, olha, eu fui enviado aqui porque você tem amigos. Eu fico emocionado, porque eu nunca vou esquecer desse cara. É uma pessoa humilde, faz as coisas com as próprias mãos, arruma carro, faz instalação elétrica. Na segunda vez que eu procurei ele na prefeitura, todos diziam para mim, o Padoca está aqui, o Padoca está aqui, o Padoca está aqui. Mas eu disse, aonde que ele está? Eu me afastei e olhei, ele estava consertando o telhado junto com os peões. Você entendeu? Não é gente que está aqui para se locupletar. Não é gente que pega um tostão de ninguém. Certo? A cidade de vocês, olha, o senhor Julião, com todo respeito, eu sei que ele tem uma história, um passado aí na cidade. Mas o que ele fez? Ele pega e alarma a cidade dizendo o seguinte, que pela incompetência administrativa a cidade vive grave crise financeira. Gente, não é para fazer alarde, mas não existe crise financeira coisa nenhuma. A cidade de vocês é riquíssima. Está ali o Júlio, que deu a certidão, que disse que a cidade de Divinolândia tem condição de fazer frente a todos os compromissos pecuniários assumidos. Eu fiz questão, isso não faz parte da denúncia, mas ele enfeitou, dizendo que a cidade passava por crise financeira. Não tem crise financeira. Vocês já estão acostumados a ver a cidade de vocês com mesa farta, com segurança, limpa. Então vocês não se encantam como eu que cheguei aqui e vi isso. Vocês têm que dar o máximo valor ao que vocês têm aqui. Infelizmente, as pessoas, elas querem o poder pelo poder. Tem gente que não teve voto, simplesmente não teve voto. Ali adiante poderá ter. Se trabalhar, se conquistar a confiança do eleitor, poderá ter os votos. Mas o que acontece? Eles fizeram uma montagem, infelizmente é isso, não adianta eu ficar tapando o sol com a peneira. Foi uma montagem o que eles fizeram. O senhor Julião, eu não estou condenando ele, o senhor Julião, até por peculato já foi condenado. O que ele fez? Ele pegou um cheque da prefeitura para pagar material escolar, para pagar material esportivo. Aí o que ele faz? Dá o cheque dele e paga o material esportivo, fica com o cheque da prefeitura. Depois ele susta o cheque, condenado por peculato. Você entendeu? Eu não estou, nada... Então, assim, gente, vamos ver assim, será que a pessoa tem moral para tentar destruir a vida de uma pessoa que não tem um processo, uma dívida, que vive uma vida austera? Quem não conhece a simplicidade, pega a mão daquele homem ali, é uma mão pesada de quem trabalha, você entendeu? Então, gente, vamos se conscientizar. O que aconteceu? Eles quiseram, o vice do Padoca, em determinado momento ele achou, não, olha, eu acho que eu faço melhor que ele, né? Tudo bem. E aí o que aconteceu? Teve um pessoal aí, teve a esposa do Julião, ela se sentiu preterida no Contur. Eu entendo, a pessoa se sentiu preterida. Ela foi compor o Contur em outra cidade. Bom, eu até acho que ela é competente. Mas ela se sentiu preterida, ela faz parte do Contur em outra cidade. E ela queria que a funcionária dela, da agência de turismo aqui da cidade, fizesse parte do Contur. Quando eles entraram em desavença com relação ao Contur, ela ficou de fora, foi lá reclamar para o marido. Quando eu permiti, porque eu não fiz a contradita dela, eu não sabia que ela era esposa. Agora você imagina, o marido denuncia e a esposa vai lá testemunhar, gente? Fala sério, está errado, certo? Aí o que aconteceu? Bom, o problema central era o Contur.
E ele pegou um relatório do Tribunal de Contas. O relatório do Tribunal de Contas, ele faz uma série de apontamentos. Mas ele procura fazer com que o administrador corrija o rumo. Não é como jogar dados, caíram 2 números e aquilo é algo que não tem mais jeito, caiu duplo 1 ali, você não tem mais o que fazer. Não, o Tribunal de Contas diz assim: Padoca, você está pagando muitas horas extras. Verifique. O que ele está querendo dizer para você? Verifique, será que essas pessoas, existe essa necessidade? Será que todos que estão anotando horas extras estão fazendo? Vocês entenderam? Tem gente que acha que aprendeu tudo na faculdade. Se a pessoa entra e sai na mesma hora todo dia, isso são horas britânicas e isso é fraude. Se presume a fraude. Só que tem um detalhe, se você colocar junto disso um banco de horas, vamos dizer um banco de horas, onde você paga no máximo 60 horas, e o que sobrar, você coloca no banco de horas, quem ficou com 72 ganha 60 e joga 12, quem ficou com 65 ganha 60 e joga 5 no banco de horas. Só que o banco de horas é bonito na teoria, sabe por quê? Porque é o seguinte, a pessoa que recebe até 60, ela faz a 60, trabalha tudo direitinho, a lei limita a 60, só que ela não consegue gozar o banco de horas. Sabe por quê? Porque ninguém vai fazer o serviço dela se ela ficar em casa gozando o banco de horas. E eu não tenho como obrigar ninguém a tirar a folga e trabalhar por folga. Então vocês imaginem o seguinte, o caso da procuradora. Eu sou procurador, fui procurador municipal de 2 cidades, fui nomeado em mais 2, então quando falam que a defesa minha é rasa, eu não gosto de ficar falando esse tipo de coisa, mas eu trabalho em 4.000 processos, né? Então não é rasa coisa nenhuma, é que eu tenho que deixar que você que está me acusando venha. Eu não vou produzir prova contra o meu cliente, você entendeu? Então o que acontece? O que acontece? Se vocês querem dizer, olha, o Padoca, ele não fez licitação e tal, tal. Gente, vamos fazer a perícia. Eu estou mostrando boa-fé. A perícia vai dizer se ele agiu errado ou não. Mas aí vocês me negam a perícia. Vocês me negam a perícia. Vocês não me... perguntas minhas chegaram a ser indeferidas porque tocavam nessa questão de que o Julião simplesmente pegou o descontentamento da mulher dele, somou com o relatório do Tribunal de Contas, deu uma roupagem de denúncia e apresentou aqui. Os vereadores já falaram para vocês que ninguém leu aquela coisa. Não, mesmo que tivesse lido, não dava tempo de analisar. E se tivesse analisado, chegaria à conclusão que o prefeito não poderia ter sido suspenso. O prefeito foi suspenso. Imediatamente eu cheguei e disse, bom, vamos pedir documentos para entrar com mandado de segurança. O que o vice dele fez? Ele ignorou solenemente os pedidos de informações e de documentos que o Padoca precisava para entrar com mandado de segurança. Ao mesmo tempo ele disse, olha, Padoca, eu preciso pagar a folha. Eu fiquei com vontade de dizer, não, Padoca, estão te acusando de emprestar a senha, então você não empresta. Ele disse assim, aí eu vi que eu estava diante de um estadista, de uma pessoa boa. Eu disse, deixa todo mundo sem receber. Ele falou, eu não posso fazer isso com as pessoas. Eu vou emprestar como já emprestei antes a minha senha. E as pessoas vão receber. Isso era véspera de carnaval, minha gente. Véspera de carnaval, eu com aquela denúncia de 80 páginas, sem nenhum documento. E eles me contam o prazo corrido. Hoje em dia, o processo civil só conta prazos em dias úteis, mas eu sabia que eles iam me sacanear. Eu percebi e pedi ajuda para todos os servidores. Eu disse, gente, eu preciso de ajuda. Eu preciso que cada um de cada setor me entregue todos os documentos que tiver. E imediatamente provando que o Padoca é amado. Todo mundo me entregou os documentos necessários. As pessoas me disseram, quem são as pessoas que podem atestar? As pessoas que podem dizer como funciona cada setor. Porque eu não tenho documentos, eu tenho só testemunhas. Certo? A juíza disse o seguinte, olha, apesar da falta de documentos, o fato é que no decreto 201,
de 67, não se prevê a suspensão do prefeito. Aí vem o policial militar, eu queria até conhecer ele pessoalmente, orientar um pouco ele. Eu estou com 49 anos, já fui policial e moro por questões que remontam à Segunda Guerra Mundial. Eu não moro na cidade onde eu nasci. E eu aprendi que a gente tem que chegar com calma. A gente tem que respeitar as pessoas de uma cidade. A gente é boi na cidade da gente e é vaca na cidade dos outros. Até ter direito de falar. Então, o que acontece? A denúncia, eu fiz a defesa prévia, que me acusam de que é rasa, toda hora minha defesa é rasa. Eu não sabia ainda, eu não tinha sido intimado de que a defesa não seria aceita, que iam prosseguir na investigação. No entanto, o policial militar, acho que o nome é Prates, já se deparou na frente da Câmara fazendo um vídeo explicando que a denúncia não seria aceita. Aí eu vi, gente, tem uma coisa errada. As partes não são intimadas, mas o militante já sabe que a denúncia não será aceita. Depois, gente, não, é com todo respeito, não tenho nada contra ele. Um dia ele vai aprender a respeitar as pessoas. E tomara que seja de uma forma pacífica. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente vive uma simplificação da linguagem. E essa simplificação da linguagem, essa incapacidade de dizer as coisas como elas são, nos leva até a violência. Então, o que acontece? Depois, eu chego aqui na Câmara, está montada a comissão, eu percebo que o vereador Silas, ele presta atenção em tudo, a vereadora Jaqueline também presta atenção em cada detalhe, mas eles não formulam nenhuma pergunta. Por quê? É óbvio, eles são leigos. Mas o que é leigo, gente? Eu fui atacado por dizer que eles eram leigos. Gente, assim como eu fui procurador em 4 cidades, assim como eu sou pós-graduado em Direito Empresarial, em licitações, eu sou leigo em engenharia, eu sou leigo em medicina, eu sou leigo em mecânica. Simplesmente isso. Então, eu percebi que eles estavam retraídos. Aí tinha um advogado aqui, que eu pensei que ele fosse funcionário da Câmara, porque ele deliberava, ele ditava o que ia ser dito, ele dizia se o que eu estava dizendo podia ou não ser deferido. E tinha um outro rapaz, que ele pegava as perguntas, escrevia as perguntas e colocava aqui, ó. Colocava aqui na frente para o senhor Trevisan fazer as perguntas. Quer dizer, aí eu fiquei pensando, será que são funcionários públicos? Aí eu descubro que não, né? Eu descubro que um está descumprindo um TAC do Ministério Público e está aqui, sendo que ele já tinha que ter ido embora um tempão. As pessoas se esquecem que só existe acesso a cargo público por concurso público. Depois teve um outro, porque eu li a ata dizia o seguinte, que seriam contratados serviços para orientar os trabalhos da comissão, uma vez que os vereadores são leigos. Aí vem um senhor, um advogado, Luiz Lupe, o nome dele, Luiz Lupe, não tem por que não dizer. Ele vem, ele orienta, ele diz se uma pergunta é impertinente, ele se reúne a portas fechadas com o senhor Ederson, enquanto a relatora e o membro Cilinha ficam esperando a decisão deles, certo? E aí lá pelas tantas eu vejo que ele some. E aí eu pergunto para o vereador do Trevisan, olha, onde está o contratado para fazer Não, ele não é contratado, ele é um amigo meu, ele está me dando uma força. Então eu quero lançar um desafio para o senhor. Esse advogado seu, ele foi pago por uma pessoa que quer a cadeira do prefeito. Eu desafio o senhor a me mostrar o pagamento que o senhor fez para ele. O senhor não fez pagamento nenhum. Foram outras pessoas que pagaram ele para estar aqui, para vir usurpar o poder numa cidade onde vocês não têm votos. Vocês montaram esse caso contra o prefeito Padoca. Tá? Isso foi tudo montado. E o que aconteceu? Eles
cercearam, eles não me permitiram nenhuma perícia. Eu queria fazer uma perícia de turismólogo. Turismólogo é uma profissão regulamentada desde 2012, ele pode emitir laudos. O turismólogo é uma pessoa habilitada a chegar na cidade de vocês e dizer o seguinte: olha, vamos fomentar o turismo aqui. Eu vou organizar toda a documentação, eu vou ver aqui, vou fazer vocês se tornarem um município de interesse turístico, eu vou fazer vocês serem ranqueados, e a pessoa sabe fazer isso. E o que eu queria? Que esse especialista dissesse, as atitudes do prefeito fizeram com que Divinolândia perdesse ranqueamento? Ele ia responder se sim ou não. Ele ia responder também se os projetos foram prejudicados pela atitude do prefeito? Ele ia responder sim ou não. Houve verbas que deixaram de vir para Divinolândia graças à atitude do prefeito? Ele ia responder sim ou não. E aí eles teriam um documento que eu, na maior boa-fé, pedi para que se produzisse, na certeza da inocência do Padoca, mas eles não quiseram produzir. Sabe qual que é o argumento? Economizar dinheiro público. O argumento é: vamos economizar o dinheiro público e não é necessário. Aí, e diziam, o Padoca quis construir um muro. O Padoca quis construir um muro. Onde já se viu turismo construir um muro? Aí eu fui analisar onde que ele queria construir um muro. É um centro de eventos, aonde, se você quiser cobrar ingresso, primeira coisa que você vai precisar é um muro. E esse centro de eventos, que eles diziam que não era um local turístico, consta do livro, a gente tem lá agora está me faltando a palavra, mas digamos assim, é um livro onde onde estão listados todos os locais turísticos de Divinolândia. Na página 62, o que eu vejo? O local. Então, aí eles pegam e me dizem assim, mas o prefeito tentou impor a vontade dele à força, ele mandou uma ata, está aqui a ata, ele queria nos obrigar. A ata foi apresentada pelo Muciel da Tovo. O Muciel disse: essa ata, ela é um modelo. Ninguém estava impondo absolutamente nada. E eu disse: olha, se a ata não está assinada, se um membro do Contur diz que a ata é meramente um modelo, olha, não se aceite isso como documento, não se aceite isso como prova dentro dos autos. O que fez o presidente? Ignorou. Juntou a ata sem assinatura e acabou. Depois eu percebi também que eles pegaram os membros do Contur, colocaram, todo mundo tinha meia hora para falar. O senhor Felipe, não sei se ele está aí, tinha 1 hora para falar. Eu não achei estranho aquilo. Ele falou, começou a contar, bateu no Padoca. Depois, e tudo que ele falava, documento. Tudo que ele falava, documento. Depois veio a esposa do Julião, que a essa altura eu não sabia que era esposa do Julião. Eu me penitencio, eu deveria ter pesquisado. Só que, assim, é quase inacreditável que as pessoas façam isso, né, gente? É quase inacreditável. Aí ela veio, no Padoca, e documento. Quando veio a terceira pessoa, com aquele calhamaço de documento, eu reparei, os documentos são iguais. Estão marcados sempre, com o marca-texto sempre no mesmo local. Aí eu disse: olha, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora com todo respeito. Vocês se reuniram aqui na casa de alguém para combinar o que vocês iam falar a respeito do Padoca? Ela disse: o senhor sabe como é que é, a gente tem que saber. A gente se reuniu e combinou o que a gente ia falar, e marcou o texto, e juntou os documentos. E eu disse: gente, esses documentos e esses testemunhos são nulos de pleno direito. Por quê? Porque as pessoas combinaram, elas confessaram que combinaram. E aí o que o presidente me fala? Que vai decidir depois. Aí ele pega a orientação do brilhante advogado Luiz Lupe e do brilhante advogado Marcelo Cabreira, e eles me dizem que está indeferido o meu pedido de nulidade das testemunhas.
E depois, vocês sabem que eu entrei com mandado de segurança tentando trancar o processo para reconduzir o Padoca. Todo mundo sabe disso, né? Aliás, isso está citado 1 milhão de vezes no processo. Está citado que a juíza indeferiu a liminar, tudo. Mas é simplesmente porque eu vou explicar para vocês por que a juíza indeferiu a liminar. Eu já sabia que a juíza ia indeferir. Só que eu tenho que mostrar para o meu amigo, não é meu cliente, é meu amigo, que eu estou fazendo o máximo que eu posso para tranquilizar ele, porque a pessoa fica destruída. Ele estava jogado num sofá, não conseguia nem levantar. Vocês têm ideia do que isso faz na cabeça da pessoa? Você tem uma vida toda. Você é vicentino, você é um cara religioso, você é um cara trabalhador. E daqui a pouco, você está com 68 anos e você se torna praticamente um bandido. Do nada. Certo? Então, o que aconteceu? Eu estava no ponto de que ele era vicentino. Bom, então, eu me dei conta que esses dois advogados... por que a juíza indefere? Vou explicar para vocês, e eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar até ela, e não tem problema nenhum. Ela indefere pelo seguinte: existem nulidades absolutas e nulidades relativas, tá? O que é uma nulidade absoluta? Padoca sendo processado sem nem saber que o processo existe. Padoca condenado nunca foi intimado. Nulidade absoluta. Aí você entra com uma ação especial, se chama querela nullitatis insanabilis, certo? Agora, nulidade relativa. Nulidade relativa é o seguinte: você tem que demonstrar que aquele ato, que aquela prova indeferida, que aquilo causou um prejuízo para o seu constituinte. E quando é que o prejuízo estaria caracterizado para o meu constituinte? Estaria caracterizado no momento em que, não havendo perícia, não me permitindo provar a inocência dele, eles condenassem ele. Tanto é que quem consultar o site do TJ pode ter certeza, está concluso para a sentença. Graças a Deus, eu já vi que o Padoca sairá daqui absolvido, mas vocês tenham certeza absoluta que ele voltaria em 48 horas. Porque o que foi feito aqui foi uma montagem. E para encerrar, para não tomar mais o tempo de vocês, foi uma montagem. Vocês se saíram assim, maravilhosamente bem. Foi democrático, foi mostrado o trabalho. Até o Marcelo Cabreira trabalhou feito um condenado. O Ederson trabalhou, todo mundo trabalhou. Foi um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Onde se conseguiu comprovar, constatar a inocência do Padoca. Só que tem um detalhe, isso não pode ficar assim. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada decoro. Né? Existe uma coisa chamada decoro. Lá na prefeitura, eu tenho uma tela onde o vice-prefeito, que não deu um documento para o Padoca conseguir ser reconduzido, ele escreve na tela: paga logo o meu salário, porque ele já vai voltar. Essa juíza incompetente, não entende nada, trouxe ele de volta. Né? E o cara que está conversando com ele diz assim: o que eu faço com esses 577 mil? Ele diz: não, que se lasque. Você entendeu? Isso é total falta de decoro no exercício do cargo. Ele sendo vice, ele deveria dar todo o subsídio para ele poder se defender. Ele não deu o subsídio, ele armou essa situação contra a pessoa que se elegeu junto com ele. Infelizmente, o senhor, vereador Ederson, o senhor abriu o seu voto na internet, o senhor ligou, tudo bem, olha, deixa eu só deixar bem claro, não sou seu inimigo. Hoje estamos aqui adversários, mas a verdade é que o senhor tem que responder, porque o senhor quebrou decoro. O senhor se deu ao desplante de participar de tudo isso. O senhor cerceou a defesa do Padoca inúmeras vezes. E o senhor cometeu o maior erro de todos, de achar que estava lidando com um advogado que faz defesa rasa, você entendeu? Mas é isso, gente, eu não estou aqui para falar de direito, né? Eu estou aqui para explicar certas coisas. Toda vez que você explica certas coisas, você tem dois críticos sobre os ombros. O povo, aquelas pessoas que você precisa explicar claramente aquilo que você tem que expor,
E essas pessoas terão uma visão. E eu vou também ter a visão dos especialistas, que eles vão me criticar pelas simplificações. Mas eu preciso explicar para os vereadores aqui, para já não tomar mais o tempo de vocês, que depois eu quero que o Padoca fale um pouquinho. Essa cidade é de vocês, esse momento é de vocês, essa reconciliação é de vocês. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: crime é fato típico, antijurídico e culpável, tá? Agora, o que é um crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade é um crime específico. Os do 201 de 67 só podem ser cometidos por prefeito e vereador, certo? Aquilo de impeachment, lá do artigo 85 da CF, que o Prates falou em simetria, não tem simetria nenhuma, gente. O Legislativo Federal é bicameral. Um processo de impeachment, ele é presidido pelo presidente do Supremo. Então, nós temos judiciário, legislativo, e executivo envolvido, que é o que está sendo impeachmentado. No município, nós não temos legislativo bicameral e nem poder judiciário. Ou alguém pensa que tem juiz municipal? Não tem, viu? Estou avisando. Então, a coisa é a seguinte, tá? Aquilo tudo que ele inventou não vale nada. Não existem crimes municipais. Você só pode aplicar a lei federal para incriminar alguém mesmo por crime de responsabilidade. Vamos supor uma coisa. Aí o vereador Ederson fala, não, ele descumpriu uma lei municipal e está acabado. Está escrito lá, está escrito no artigo 4º do decreto 201 de 67, de que descumprindo uma lei municipal, se você agir contra a letra expressa da lei municipal, você comete uma falta político-administrativa e que você está sujeito a ser cassado. Então vamos pensar, vamos fazer o seguinte raciocínio. Não quero ser o dono da verdade. Vamos pensar o seguinte: hoje é aniversário de Divinolândia, dia da sua emancipação, o que for, certo? O prefeito, a lei fala que é feriado. O prefeito pega, faz um decreto e diz, não é feriado, vai ser ponto facultativo ou, não, vamos fazer o seguinte, não é feriado, nós precisamos trabalhar, compensar umas coisas assim. Bom, vocês concordam que ele agiu contra a letra expressa da lei municipal? Será que alguém aqui imagina que ele pode ser cassado por isso? Alguém consegue imaginar isso? Não, ele não pode. A violação tem que ser de lei federal. Toda denúncia, aonde ele traz a lei orgânica do município, aonde ele traz o regimento interno da Câmara, não vale. Isso ocorreu tantas vezes no Brasil, esse engano ocorreu tantas vezes no Brasil, quando as pessoas que não tinham voto queriam tirar quem venceu a eleição, que eles fizeram uma súmula vinculante. O que é súmula vinculante? Súmula vinculante é o seguinte: todo mundo tem que respeitar, legislativo, executivo, seja municipal, federal, todo mundo tem que respeitar. Só existe crime, conforme artigo 22 da Constituição Federal, só legisla sobre crime a União. E o processo para apuração desse crime também só ocorre pelo rito que a União determinou, certo? Então, assim, não existe o crime de Divinolândia como não existe o crime de Caconde. A pessoa tem que ter violado uma lei federal, jamais uma lei municipal. O que pode causar uma cassação de prefeito no artigo 4º? Vamos dizer, ele pega um empréstimo sem autorização legislativa. Né? Ou ele pega e ele está gastando, ele não investe os 25% na educação. Tá? Então é aí sim que ele pode sofrer cassação, jamais por uma lei municipal, porque não existe crime municipal. Vocês entenderam isso? Então, gente, é o seguinte, eu agradeço, eu sei que as minhas defesas foram rasas, mas elas foram... é o que necessitava ser, tá? Eu podia falar muito mais, mas teriam que me deixar fazer as perícias, e não me deixaram, porque o tempo todo a ideia foi cercear a defesa, tanto nos prazos, como na perícia, como na participação de extraneus, de pessoas que não podiam estar aqui. Agora vocês imaginam, Marcelo Cabreira peticionou no mandado de segurança como advogado, depois vem secretariar os trabalhos. Vocês já viram advogado que quer perder processo? Não tem. A mesma coisa é o Luiz Lupe. O Luiz Lupe também peticionou contra o Padoca no mandado de segurança. Aí vem aqui,
deitar cátedra e ditar o que vai estar escrito na ata e dizer quais perguntas minhas serão indeferidas. Então, gente, foi muito bom que o resultado que parece que vai sair daqui seja da absolvição, porque eu juro para vocês que isso aqui ia ser anulado. Ia ser anulado, e é um desvio produtivo da cidade de vocês sem tamanho. São 90 dias, incontáveis folhas de papel. Essa degravação que eles estão dizendo, isso não existe. A lei é de 67. Será que alguém imagina que alguém ia filmar o processo em 67? Eu quero saber, alguns assistiram, mas pouquíssimos. Quem assistiu, maratonou 12 horas de testemunhos, né? 12 horas de testemunhos, aonde em uníssono, nenhum servidor falou de um mal feito daquele homem ali. Nenhum. Em nenhum momento se comprovou dolo nenhum. Aí eu volto no fato típico, antijurídico e culpável. O que é crime? Mesmo sendo de responsabilidade. De responsabilidade por quê? Porque ele pode ser do prefeito, do vereador ou do presidente. Tá? Vamos estabelecer assim de forma superficial. Fato típico. O que é típico? Tem que estar previsto na lei. Porque eu não posso ter um crime, não existe lei, não existe crime sem lei anterior que o previna, que o preveja. Vocês entenderam? E o fato é típico, antijurídico. Antijurídico por quê? Porque ele vai contra o direito, porque eu posso ainda cometer o crime e estar ainda alinhado ao direito. Por quê? Porque existem excludentes de ilicitude. Né? Nós temos, é básico, a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, mas tem também a causa supralegal que afasta a antijuridicidade. Por exemplo, um prefeito que vê que uma pessoa vai morrer se não comprar determinado remédio de qualquer jeito, não dá tempo. Ele vai lá, ele compra o remédio, salva a pessoa, responde o processo e é absolvido, porque é inexigível dele uma conduta diversa. O estado de necessidade também entra, tá? Mas então, gente, assim, em todos os crimes de responsabilidade, você tem que demonstrar que a pessoa agiu com culpa, que ela quis aquele resultado, que ela se locupletou, que ela causou dano. Vocês acham que o prefeito tem condição de ficar olhando cada uma das senhas que a mocinha coloca lá? A mocinha resolveu desviar o dinheiro, mas depois chegou, contou aqui, ela teve uma nobreza incrível, ela errou, tem que ser punida, mas ela foi de uma nobreza, gente, ela veio aqui e contou tudo, ela devolveu, o pai dela devolveu o dinheiro, e uma parte da rescisão dela, a rescisão inteira dela foi, nisso até tem um certo abuso, mas não vamos falar disso. Foi retida a verba trabalhista dela e ela pagou tudo. Agora vocês acham que o prefeito... ele tem condição, imagina uma cidade maior, ele vai ficar olhando ali se a pessoa digitou certinho, não tem como. Tem um prefeito veio aqui, o Naif, né? Ele pegou e falou assim, não, eu tinha uma funcionária de confiança e tal, mas eu fazia conciliação, depois de alguns dias eu fazia conciliação. Ah, fazia conciliação, que bom. Aí eu fui saber, quem indicou a moça para o Padoca foi ele, e no governo dele uma moça fez muito pior. Ou seja, se as pessoas querem fazer, você não consegue evitar. Não consegue evitar, você vai se dar conta muito tempo depois. E o que o Padoca fez? Quando ele soube, ele tomou imediatamente as providências. A maioria das pessoas não consegue recuperar nada. Porque no Brasil, o que acontece? A pessoa pega roubando... e quer continuar ainda por cima. É assim que funciona. Se não for cortado o vínculo, a pessoa segue. Então, gente, assim, o Padoca, podem ter ocorrido falhas? Podem, porque ele não tem como controlar tudo, mas em nenhum momento ele se locupletou, em nenhum momento houve dolo, em nenhum momento se comprovou o dolo. E eu quero parabenizar todos vocês pela consciência, porque a gente chegou aqui com 9-0. Padoca suspenso. Agora as pessoas vão lá e estudam, se esforçam, dão um trabalho tremendo, e vocês chegaram à conclusão de que ele é inocente. Tá? Então, eu agradeço e prometo que vou melhorar para não apresentar mais trabalhos rasos. E... eu queria pedir que vocês, para o presidente da mesa, que deixasse o Padoca falar,
para que vocês tenham esse momento, essa reconciliação da cidade de vocês. Tá? E eu peço desculpa por ter um dia ter que vir aqui. Entendeu? Façam de conta que eu nem passei aqui. Vocês têm uma cidade maravilhosa, parabéns para vocês, tá? E pessoas inteligentíssimas. Adorei realmente conhecer todos vocês. Então, se o presidente permite, passar a palavra para o Padoca. Palavra concedida.